Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019 e aqui estamos mais uma vez, como toda semana, para falarmos de esporte. Vamos falar de futebol sim, mas hoje um programa especial para falarmos de atletismo, né? Já estão aqui conosco nos nossos estúdios o William, o Joaquim e a Priscila, eles que fazem parte, né, da associação que foi criada em Muriaé e vão falar conosco, né, um pouquinho dessa novidade e também dos próximos eventos que estarão acontecendo aqui na nossa região. Além disso, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo continua na liderança, 10 pontos de distância para o vice-líder Palmeiras. Vamos falar também, né, repercutir da Libertadores da América. Na semana passada, no segundo bloco, o nosso argentino preferido, o Guilherme, estará conosco para comentar. Hoje também a visita especial do Silvio Moura, diretamente lá de São Paulo, para participar conosco. E como toda semana, vamos começar cumprimentando o nosso comentarista Zacarias Fernandes. Olá, você, Zaca, boa noite. Um abraço para você, Silvério, ao pessoal de casa que nos acompanha, o nosso agradecimento sempre por nos assistir, né? Aos nossos convidados aqui, sejam muito bem-vindos no meio de nós. Boa noite. A presença do Silvio Moura com certeza nos dá muita alegria porque nos acompanha direto lá de São Paulo e o nosso argentino querido, né, mais uma vez aqui junto com a gente, que com certeza também é um grande motivo da nossa participação. E para o pessoal do Hospital São Paulo, da Casa de Saúde, do Prontocor e da Fundação Cristiano Varela, um abraço aí para vocês, quem está acamado, que Jesus possa abençoá-los para sair rapidamente dessa situação adversa e voltar ao convívio da família. E para quem está trabalhando, um bom trabalho aí no cuidado dessa gente que tanto precisa. Tá certo, Zacarias. Então, como já apresentei, né, já falei, agora eu vou apresentar formalmente os nossos convidados. Eles que, como eu falei, o atletismo, mas mais do que isso, né? Vamos falar do bem-estar, né? Do pessoal que está procurando aí o bem-estar, a saúde em dia. Então, estão conosco aqui, né? Começar imediatamente à minha direita, o William. O William que também é da casa, né? Digamos assim. O William, seja bem-vindo, né? Aqui ao programa Esporte Atividade. Muito boa noite para você. Olá, boa noite. Também conosco o Joaquim. Joaquim que está noite. conosco para falar. Muito boa noite, Joaquim. E a Priscila, que esteve aqui recentemente, uns 2 meses atrás, Priscila? Tem, uns 2 meses. Ela veio com o projeto do vôlei, né? Do vôlei em Muriaé. Inclusive, vai dar um pitaco pra gente também. E hoje com atletismo, né? É do esporte. Veio com vôlei hoje do atletismo. Priscila, muito boa noite. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada por abrir sempre as portas para nós e estar dando essa oportunidade, né, de estar divulgando o esporte, que é muito importante para todos nós. E eu acho que temos que deixar um legado importante para a nossa cidade, né? Fazer história. Cada um fazendo um pouquinho. Tá certo. Acho que vale a pena. Tá certo. Então, eles estarão conosco nesse primeiro bloco. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar só de futebol. Vai falar aí, como eu disse, né, de Libertadores da América, de Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. E tem também da segunda divisão do Campeonato Mineiro, que terminou nesse domingo com o título do Pouso Alegre. Então, a partir de agora, você pode participar conosco. Quem está acompanhando aí, né, ao vivo, o telefone já está na sua tela. É o 32 do DDD, 988596261, 988596261. Você deixa o seu recado, né, a sua pergunta também para os nossos convidados ou para o nosso comentarista. Ajude a gente a fazer o programa Esporte Atividade de hoje e, além disso, você concorre a prêmios. Quem está acompanhando pelo Facebook também pode participar e é ainda mais fácil, né? Como o Facebook já tem o seu nome, é só deixar o seu boa noite, o seu olá e, se quiser participar também, fique à vontade para fazer a sua pergunta ou o seu comentário. Quem participar vai estar concorrendo a prêmios ao final do programa de hoje. Temos aí um macarrão na chapa do quiosque do Nery, temos também uma ducha geral do lavador do Saulinho, temos ainda um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré e, para completar, um cachorrão do Português. Portanto, pelo WhatsApp 32988596261 ou pelo Facebook, fique à vontade e ajude a gente a construir o programa Esporte Atividade dessa segunda-feira, dia 28 de outubro. Muito obrigado a você que nos acompanha ao vivo, né, nessa segunda-feira, para você também que está acompanhando aí a nossa reprise na terça-feira, né, no seu horário de almoço, também quem está acompanhando, né, no YouTube, independente da hora, né, já está aí gravado no YouTube. Muito obrigado também pela sua companhia. É um prazer estar falando para todos vocês. Programa Esporte Atividade que começa falando, né, conversando aqui com os nossos convidados. E eu vou deixar bem à vontade para quem quiser responder, né? Eu vou fazer a pergunta e vocês entre si decidam, né, quem é o melhor para responder. Um pode também complementar a resposta. Primeiro, falando de como surgiu a iniciativa da associação, né? Vocês até falavam comigo aqui antes do programa. Vocês fazem parte do Muriaé Corre Comigo, né, que é um grupo de pessoas que se juntam para fazer exercício físico, né? Digamos, depois vocês podem falar até com mais propriedade. E do Muriaé Corre Comigo para a associação, como que foi, quem teve essa ideia, como que surgiu também e como que foi esse interesse? Fiquem à vontade aí.
Dentro de Muriaé hoje, né, nós temos aí muitos corredores. Hoje nós temos aí de 250 corredores para mais. E foi a união de todo mundo, né, de todos os grupos, né, não tem só Muriaé Corre Comigo, ou Performance Academia, ou outro grupo, né, que para se destacar, assim, né, foi um anseio de todos por direito, né, que infelizmente o atletismo dentro da nossa cidade, ele está meio que jogado de lado, né. Então, com a união de todos os grupos, nós criamos a associação, né, para poder reivindicar nossos direitos, porque nós temos potencial para isso, tá entendendo? E nós temos pessoas super dedicadas, né, para poder nos ajudar. E graças a Deus, depois que a gente criou a associação, então que um mês e meio, a gente já está tendo resultados assim que a gente nem esperava, né? Sim. Já estamos com bastante associados, estamos fechando parcerias com o comércio da cidade inteira, entendeu? Até se alguém tiver aí querendo se interessar em fechar uma parceria com a associação, nós já temos nosso CNPJ, tudo direitinho dentro da lei, né? Pode nos procurar direitinho, a gente vai até vocês, a gente está aí para isso, né? Estamos criando nosso próprio clube de desconto, né? Para ajudar todo mundo e para fortalecer também a associação, porque a corrida hoje é uma qualidade de vida assim gigantesca, né? Ela traz muitos benefícios para todo mundo, né? Desde de criança até, nós temos pessoas lá de 70 e poucos anos que correm com a gente, que deu uma alavancada na saúde, na vida, no bem-estar dela. Entendi. E vocês estiveram já na origem também da criação do Muriaé Corre Comigo, né? Que é um grupo que surgiu, né, do interesse mútuo, né, do exercício físico. Vocês estiveram também na criação e foi o primeiro grupo de corrida de Muriaé, eu falo de corrida, mas enfim, de caminhada também, aqui de Muriaé, ou já tinha algum outro grupo também antes do Muriaé Corre Comigo? Quando, né, acredito que de nós três aqui, quem está mais tempo, né, no grupo sou eu. Uhum. Então, assim, quando eu comecei com o grupo, ele não tinha esse nome que ele tem hoje, que é Grupo de Corrida Muriaé Corre Comigo. Né? A gente chamava ele de galera de domingo, né? Uhum. Na época, né, o líder do grupo, né, que até hoje, né, que reunia a turma na época, que é o Newton, né? Ele começou, né, a juntar as pessoas, coisa e tal, e todo domingo a gente corria junto. De segunda a sexta, cada um fazia o seu treino, e com o tempo existiu, sim, essa necessidade da gente estar né, organizando isso aí. Então a gente pegou, né, e né, aconteceu que a gente pegou e montou o grupo. E né, a partir daí, né, a gente também tomou conhecimento de outros grupos foram aparecendo também, e foi quando né, a gente percebeu essa carência do atletismo aqui dentro de Muriaé. E até hoje, né, a gente vê assim que nas provas de corrida, nos treinos aqui em Muriaé, a gente percebe por parte do trânsito, por parte das pessoas, uma intolerância muito grande. Então que a associação ela veio para poder estar apoiando a gente nisso. Porque o que acontece? É muito mais fácil uma pessoa jurídica, né? Tá assim, né, que tem um grupo de pessoas, né, atrás, tá perante a Secretaria de Esporte, entre né, outros órgãos, né, tá procurando e buscando um apoio, um reconhecimento, a conscientização, por exemplo, né, hoje, né, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou dentro do meu peso ideal, tenho uma qualidade de vida muito boa, mas eu venho, por exemplo, de um quadro que eu tinha obesidade grau 1. Eu pesava né, 86 quilos, hoje eu estou com 67 quilos, eu caminhava 100 metros, né? Eu tinha uma dificuldade para poder respirar depois muito grande. Hoje, quer dizer, eu já consigo fazer um treino de 22 quilômetros, já, né? Assim como o Joaquim e a Priscila, a gente já teve representando o Muriaé em corridas grandes, né? A mais recente, os dois estiveram na corrida Garoto, né? Esse ano, infelizmente, não pude ir, mas ano passado eu fui. Uhum. Que é uma corrida assim que a gente corre 16 quilômetros. A gente sai da praia de Camburi, em Vila Velha, e termina na fábrica de chocolates Garoto. Então, assim, a gente vê que a associação em si, ela veio para isso aí, entendeu? Para poder apoiar
né, o atleta em si. Né, e a gente está vendo que está trazendo um resultado grande. Sim. Não, legal. Interessante, até porque, né, quando você estava falando, né, do seu caso, eu me identifiquei bastante, tá, Zac? Quando ele falou que andava 100 metros e já tinha dificuldade, eu sei o que é isso, eu estou precisando, né? E para pessoas, né, que estão acompanhando a gente agora e veem a necessidade, né, querem, independente de fazer parte da associação nesse primeiro momento, mas querem correr junto com vocês, querem fazer o treino junto com vocês. Vocês têm dias específicos de treinamento que vocês marcam para correr ou isso ainda não está acontecendo ou não está acontecendo mais? Não, tem sim. O que acontece, né? A gente, né, hoje a gente está levantando mais uma vez os horários à noite, mas em si, a maioria, né, dos treinos, eles acontecem geralmente às 5 horas da manhã. A gente reúne às 5, começa a correr por volta de 5 e meia, até porque assim, tem pessoas que pegam no trabalho por volta de 7 e meia, para dar tempo da pessoa ir em casa, tomar um banho e seguir a sua rotina, né? Então tem dias assim, aí a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente combina, né? Os locais em si. Mas tem dia, por exemplo, que a gente sai da porta da Osaka, tem dia que é na ABB, entendeu? E geralmente assim, aos domingos, aos sábados, a gente combina os treinos mais longos, né? Que são os treinos assim de 12 quilômetros, 16, 20. Aí sim, vai de acordo com o condicionamento que cada um tem. Sim. Então, assim, né? A gente tem sim, entendeu? E é diariamente que vocês correm ou tem são dias alternados ou depende mesmo lá por exemplo, como você falou que tinha um grupo do WhatsApp, ou vai na dependência realmente se dá para um, não dá para outro, ou diariamente já tem esse vai adequando, né? Isso. Vai adequando de acordo. Eu posso hoje, mas geralmente quando tem, por exemplo, a preparação para uma prova, agora nós vamos ter a corrida da performance. Sim. Então a gente já tem os dias mais ou menos que dá para quase todos irem, tem os horários, e aí a gente faz esse treino. E uma observação legal que eu acho interessante falar também, é igual você falou, e se a pessoa quiser fazer, ou então fica assim, poxa, eu vou começar a fazer uma atividade física, que ela é uma atividade que ela tem um impacto, né? Fala assim, poxa, uma corrida, ela puxa muito, e como é que vai fazer? A pessoa vai começar a correr? Tá. Mas nós temos profissionais hoje que fazem parte do nosso grupo e que nos apoiam também, que hoje em dia é o Fogal, né? É o Anderson Fogal. Ele é personal, é professor, e temos nutricionistas também. Então, assim, a gente não mete a cara e só faz, não, entendeu? Então, tem todo aquele acompanhamento, é uma atividade que é toda assim, acompanhada mesmo. Então, a gente está sempre junto, ninguém nunca fica sozinho. Então, assim, tenho vontade, fico com medo, não corro nada. Não, claro, você tem o seu tempo e nós estamos sempre juntos. E dentro quando vocês reúnem, há subgrupos, por exemplo, as pessoas que já estão no modo mais avançado, que aguentam correr mais rápido, enfim, uma distância maior, e aquelas que estão apenas começando, ou acaba indo todo mundo junto, ou se forma ali subgrupos naturalmente por essa diferenciação, né? Divide o percurso. Por exemplo, domingo mesmo fez o percurso da mineração, lá que vai até lá na mineradora. Então, assim, uns correm menos, outros correm mais, mas aí vamos em grupos, nunca fica assim separado. Isolado, mas né? Também acontece de ter o percurso 5 quilômetros, 7 quilômetros, aí tá todo mundo junto, às vezes tem um que já vai lá para fazer o tempo dele, ou então fala assim, não, hoje eu não vou fazer o meu tempo, mas eu vou ajudar. Então, a gente está sempre revezando, sempre procurando ajudar um ao outro. Entendi. Voltando ao assunto da associação, ô Joaquim, a associação, então, ela já existe, ela já está registrada, né? Quantas pessoas já fazem parte, né, da associação e quem tem interesse de fazer parte da associação, como que faz, quem procura? Olha, a associação hoje está contando aí com mais ou menos quase 70 associados já. Assim, bastante, com ficha e já contribuindo com a associação. Porque a associação não tem como se manter sozinha. Claro. Né? A gente cobra aí uma taxinha de R$10. Simbólica, tá entendendo? Mesmo, simbólica, só para ajudar a manter mesmo. Porque a gente não vai chegar lá e botar uma taxa alta e espantar o pessoal. Sim, a gente quer que o pessoal venha a gente, entendeu? Porque a associação, às vezes as pessoas pensam assim, a diretoria que está lá na associação, né? Infelizmente, a gente pensa assim, né? Tá tirando por fora. Não. Quem assumiu a associação não ganha nada, é só trabalho, trabalho.
para poder o quê? Proporcionar para todos os corredores, independente de grupo, de academia, um bem-estar melhor. Hoje Tá a entendendo? associação, quem que está como diretor, como presidente? Hoje o presidente é o Silvio Pinheiro, né? Infelizmente não pôde estar aqui. Trabalhando. O Nilton, né? O que é o cara que criou o grupo do Mulher Corre Comigo. Isso, vice, Ele é o vice-presidente, né? Eu estou na parte de evento, a Priscila, Sou secretária. a Tanto secretária, na parte fiscal. e o Will está na parte fiscal. Então, assim, negócio de associação, quando a gente criou, a gente não imaginava que tinha tanta burocracia. É. Mas é uma burocracia Muito trabalho. danada, cara. Dá vontade de arrancar os cabelos assim. Mas eu acho que a parte mais difícil Não. é a criação, não é? Ah, É sim. tirar do papel, é colocar... E outra coisa. na verdade, é colocar no papel no primeiro momento, né, para fazer tudo legalmente. Fazer funcionar. E né? aí depois, claro, agora tem um trabalho de conseguir as pessoas, né, para aderirem e tudo, mas eu acho que a parte mais difícil já passou, né, Joaquim? Não, graças a Deus, entendeu? Porque até eu gostaria de frisar aqui, né? Não é nem puxando o saco nem nada, mas quando a gente decidiu criar a associação, 3 pessoas foram muito importantes que a gente procurou, né? Que tem conhecimento para poder nos ajudar. Que foi a Simone, o Pinheiro, né? Que é o presidente, e o Joel, né? Que é o editor fiscal, acho que lá Sim. da diretoria. Então, assim, com o apoio desses 3, que tem muito mais conhecimento técnico, né, jurídico e tudo, sem eles a gente não teria montado, né? Então, até agradecer, né, os 3 aí por ter se empenhado, se dedicado, né? Pego, como é que falou, boi pelo chifre mesmo, porque não é fácil. Ensinar né? o caminho das pedras, né? Não é mole não, Assim. porque todos da associação que estão na diretoria tá batalhando, entendeu? E a nossa associação, graças a Deus, ela tá se mostrando assim, não uma associação de uma diretoria só. Porque tudo que a gente pede dentro do grupo, até os associados, que às vezes não precisa nem, né? Ah, tô dando meus 10 reais ali, pá, não, estão ouvindo a gente, não, eu quero ajudar. Então isso assim tá sendo uma forma muito bonita, tá entendendo? Sim. A gratidão da galera, entendeu? Tudo tá sendo muito bom. E aí o associado, ao fazer essa adesão, né, associação mesmo, quais são os benefícios, né? Você falou aí dessa rede, né, de descontos que vocês estão montando e além de, claro, estar participando, né, de vocês, mas quais são os benefícios para a pessoa que contribui aí com os 10 reais? É, igual, a pessoa, a partir do momento que ela entra na associação, o que acontece, né? Vai preencher, né, seus dados lá direitinho, né? Tem que estar em dia com a associação para poder obter, né, os benefícios, né? Ela vai ter todos os descontos de todos os parceiros que a associação já tem hoje, tá entendendo? Ah, a associação vai numa corrida, igual essa corrida que nós vamos em patrocínio. Tanto o ônibus quanto a inscrição já vai ser por parte da associação. A condução vai ser o prefeito de lá. patrocínio, Então, né? Mas através da associação, que nós entendeu? conseguimos. Porque hoje, né, antes de criar a associação, vamos falar assim, quando a gente precisava de uma corrida, era a maior burocracia para conseguir um ônibus. Era, nossa, uma dificuldade danada. Hoje, com o contato da associação, junto com a Prefeitura de Patrocínio do Muré, já conseguiu um ônibus. E com os associados, com as contribuições e com o esforço que a diretoria está fazendo, a gente já conseguiu as inscrições. Tá entendendo? Então, assim, não vai ser toda a corrida que a associação vai poder arcar com tudo. Mas, às vezes, aí 30% de desconto numa inscrição, né? Ou então a gente pode, sei lá, fechar uma parceria, né, com algum comércio da cidade que possa, né, nos ajudar aí, um patrocínio, né? E tudo. São muitos benefícios, né? A gente está lutando para ver se a gente consegue manter a associação de pé. Tenho certeza que a gente vai, porque a gente está com um grupo muito dedicado, entendeu? A gente está batalhando mesmo. E se Deus quiser, a gente vai conseguir obter o sucesso que a gente está querendo. Não, certamente, né? E são muitas pessoas que fazem, que têm esse desejo, né, de começar. E eu acho que agora, especialmente no período do verão, né? Porque o pessoal deixa para a última hora, quer ir para a piscina, quer ir para a praia. E acho que também vai de qualquer jeito, né? Mas já tem um retorno, né? Quem começa a caminhar, e claro, né, faz esse balanço também com a alimentação mais saudável, consegue ter um retorno já imediato, uma diferença já imediata. E agora imagino eu, né, que vocês vão ter muita gente interessada também. Sim. Mesmo que não tem essa separação, né, da associação do grupo de corrida, né? Não é necessariamente ser associado para fazer parte do grupo de corrida, né? Apesar de praticamente todos, imagino, estejam também no grupo de corrida. O Grupo Mulher Corre Comigo hoje, ele é um grupo assim aberto a todos os corredores, né? Porque existem os grupos privados dentro da nossa cidade,
Mas o Mulher Corre Comigo hoje é o grupo, como é que eu posso Aberto. falar? Aberto. É. Né? Qualquer um que quiser, até vocês que estão aqui quiserem vir correr com a gente, entendeu? Não se preocupe, a gente não deixa ninguém para trás, entendeu? Todo mundo. Eu vou andar, vou correr. Tem exemplos dentro do nosso grupo, né, que começou aí rastejando e hoje, nossa, tá surpreendendo. São exemplos que motivam a gente, tá entendendo? Então, se o Mulher Corre Comigo hoje é um grupo aberto, tá aberto para receber qualquer um, entendeu? Aí vai conhecer o pessoal lá. E uma coisa que eu te digo, além dos benefícios que a corrida traz pra gente, pra saúde, uma coisa assim, pra mim, que eu acho tão importante, é a amizade. Sim. A gente, É uma família. eu tenho amizades ali dentro que, assim, quero levar pro resto da vida, cara. Claro. Tá entendendo? É muito bom isso. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para mandar um abraço super especial pro Rogério do Carmo, tá lá na Alemanha, tá lá em Munique acompanhando o nosso programa. Tá mandando um abraço para você, tá, Priscila? Ele tá aqui. Outro abraço pra E ele falou que vai estar em dezembro, né? Ele chega aqui no Brasil em dezembro e ele falou que corre também, né? Que pratica exercício e que falou que vai trazer novidades para a corrida aqui de Muriaé, né? Muriaé é um cara que sempre está apoiando, né, os esportes, está sempre aí ligado com a gente. Ele, inclusive, já apoiou nós mesmo em corrida que precisávamos, né? Nós ficamos sem saber como que iria fazer e eles... Fagog de Ubá. do ano passado, né, Fagog, Fagog? E ele socorreu Piraúba nós, também. Piraúba, né? Piraúba também. Então, um abraço para ele, obrigada. Legal, Rogério, lá em Munique, né? Já também, Rogério, fechar com a associação aí, ó. A gente tá precisando de fechamento. A distância? A distância, né? R$10 é o quê? €1? Até dezembro dá para contribuir os 2 meses. É mais caro ele fazer a transferência do que o R$10. Eu tenho certeza que ele vai estar ajudando, vai estar com vocês. Né? Estamos abertos à negociação aí. Ô, Zaca, fica à vontade também para participar com a gente. Olha, eu não vou fazer pergunta, não. Eu vou só parabenizá-los pela ideia, né, que é excelente. Obrigado. E a colocação feita por vocês aí de que há um acompanhamento é fundamental. Sim. Porque quem já está, vamos dizer assim, lá mais na frente, não tem tanta dificuldade. Sim. Mas quem está iniciando tem dificuldades para poder se adaptar e chegar no crescimento que precisa. Eu e você, por exemplo, né? Nós a cada 30 metros, um infarto. Né? Aí, mas tem uma diferença, né, Zaca? Aí precisamos de um acompanhamento. Deu menos da metade da sua idade. Então... Aí precisamos de um acompanhamento. É só começar, igual passar. Precisamos de um acompanhamento, porque na hora que infartar tem que ter alguém para socorrer. Não, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, parabéns pela ideia de vocês, tá? Obrigada. Vocês estão com uma ideia maravilhosa que é realmente um chamativo para a saúde. Porque a gente se acomoda, né? O tempo vai passando, você ocupa com uma coisa com outra, com os afazeres que normalmente a gente tem e não percebe que a saúde da gente vai ficando debilitada por falta de cuidado. Não escuta o corpo, né? E um dos cuidados principais é esse, exercício, que é fundamental para qualquer pessoa. Tá certo, a gente tem um time da imprensa que se reúne de ano em ano e olha lá, né, pra jogar bola. O último jogo foi um mês atrás, 3 semanas atrás, alguma coisa assim. O argentino estava lançando a carreira, porque ele ficou bravo comigo, dizer que eu não chamei ele. Mas, rapaz, você tem que ver aquele campo do Nacional, daquele tamanho. Nossa! Assustador, né? Arrastou a língua. Eu joguei 15 minutos, mais perdido que tudo. No próximo nós vamos levar o Silvio para jogar de zagueiro para nós. Silvio vai vir reforço de fora. O Silvio joga, tá? O Silvio joga. Lá na Várzea, o Silvio joga bem lá. Depois vai contar um pouquinho pra gente. Vai contar, vai. Vai sim. E agora os próximos eventos, né? Quais são as próximas corridas, né, que vocês vão participar? Tem essa de patrocínio, né, que vocês já citaram? Sim, tem essa de patrocínio, inclusive nós hoje viemos para poder falar dela também, porque inclusive o Rafael não pôde estar aqui hoje, mas ele é um dos que pôs muito assim, empenho para poder realizar isso lá. E o prefeito de lá abraçou a ideia, até porque ele faz parte do nosso grupo. Tem ele, tem o Adim, né? Tem outras pessoas de lá de patrocínio que faz parte do nosso grupo. Então, assim, como somos uma família, né? Igual falamos aqui, então a gente está sempre junto aí. E aí essa corrida lá é justamente para poder movimentar a cidade, acordar para que é necessário, que o esporte é saúde. Então, se você pratica um esporte, você não tem tanta necessidade de ir para o médico correndo, né? E ficar dependente daquela vida sedentária. Remédio também, né? Então, hoje em dia, o que a gente mais vê,
Aí é o quê? É depressão, né? E as doenças vão arrastando as pessoas tão jovens. Então, assim, lá vai ser assim, um encontro mesmo para a família. E eles pediram para estar convidando que todos que puderem participar, depois eu vou te mandar o link também. Aí vai ser no dia 15 de dezembro, inclusive vai ter corrida para criança. Legal. Então, assim, lá vai ser para movimentar mesmo e tá a gente, assim, apoiando a nossa associação. Dia 15 de dezembro, então, lá em Patrocínio Lá em de Muriaé. Patrocínio Vai ser de no Muriaé. período da manhã ou da tarde? Vai ser de manhã. Vai ser de manhã. É, às 8 horas da manhã, né? Então, mas começa cedinho, a partir das 7 horas já tá tudo lá montado, né? Então, assim, e a gente tem outros parceiros que estão ajudando também. Mas aí depois a gente volta a falar. Inclusive, como a gente tem um tempo até o dia 15 de dezembro, o convite já está feito aqui, né? A gente já falou fora do ar, eu estendo e falo também agora ao vivo, para vocês voltarem, né? Para falar também da corrida, mas também de outros assuntos, mas a gente focar mais na corrida do evento lá em Patrocínio do Muriaé, para convidar as pessoas. Lá em Patrocínio, já tem, vocês sabem se tem um grupo de corrida lá também? Ou esse evento, né, que vai ter lá também é uma forma de mobilizar a população de lá? Então, a ideia é essa, fazer com que as pessoas tenham interesse de praticar o esporte em si na cidade, né? Porque não tem outro movimento de esporte lá dentro. Então, e tem muitos jovens. E por eles fazerem parte do nosso grupo, igual tem o Adinho, o Rafael, que eu estou lembrando agora, no momento que são muitas pessoas, né? Então, assim, ele teve essa ideia para poder ver se movimenta a cidade. Mas a gente vai estar combinando para ver se eles vêm aqui, né, os organizadores, para poder estar falando melhor a respeito dessa ideia deles lá. A porta sempre abertas aqui. Tá. E a corrida mais próxima que a gente tem, ela vai acontecer aqui em Muriaé mesmo, dia 3 do domingo próximo. Vai ser a corrida Natal Solidário, que quem promove é a Simone da Academia Performance. Domingo dia 3 já agora. Agora. Vai ser pela manhã também, né? De manhã, vai ser a largada, vai ser às 9 horas. Eu esqueci de perguntar também sobre o patrocínio. Quantos quilômetros vai ser a corrida lá? E daqui também da performance? Dá uns 7 quilômetros, né? 6 e pouquinho. Aí a gente dá aquela arredondadinha, 7 quilômetros. Isso aqui, o de Muriaé, vai ser 5. 5 quilômetros. Então é mais acessível, digamos, para, por exemplo, vocês que correram lá da Garoto, né? Vocês da Garoto é um longo, né? Já é uma corrida diferente. É quase meia maratona, né? Porque a maratona é 42, a meia maratona é 21. Vai chegar a 16, né? E é uma corrida bem puxada, né? Tem bastante subida. A corrida, é tudo muito organizado. E para quem pratica o esporte, participar de uma corrida como a da Garoto, né? A gente até esquece das corridas pequenas, né? Só quer corrida grande. Só quer essas corridas agora. Eu queria falar só uma coisa, só vocês me desculpem aqui, só aproveitar para fazer o convite. Eu sei que está muito longe ainda, mas aproveitar a oportunidade. Todo último dia do ano, dia 31 do 12, o Muriaé Corre Comigo, junto com a Academia Performance, né, que tem um grupo de corrida performance, nós organizamos a última corrida do ano. Entendeu? A gente vai lá pro Cristo, entendeu? A gente monta barraca de frutas e tudo e fazemos uma corrida por dentro da cidade, né? Certo. Em forma de juntar a galera e tudo, né? Quem ficar na cidade ainda, né? E tudo, e a gente faz essa corrida. Então, assim, todo mundo está convidado a participar, tá entendendo? Vai sair às 7 horas da manhã lá do Cristo, entendeu? Tá longe ainda, mas pode anotar aí, dia 31 do 12, a gente vai fazer, como a gente faz todo ano, essa corrida, né? Com os grupos de corrida e a associação também vai estar presente lá, tentando ajudar o máximo possível. Bacana. William, você ia falar, complementar? Eu estava comentando sobre os tempos, né? Até falar que uma corrida de 5 km, né? Ela é diferente igual uma corrida dessa da Garota, né? Uma corrida longa, né? Você tem uma preparação especial, você prepara mais a parte da resistência, você coloca um ritmo. Então, por exemplo, né? A gente aqui em Muriaé, por exemplo, aqui, né? Os grupos aqui em si, não vou nem falar o Muriaé Corre Comigo só em si, né? Mas a gente, né? Prepara tanto para essas corridas mais curtas quanto para as corridas mais longas. Qual, por exemplo, eu tive ano passado, eu fiz a meia maratona internacional do Rio. E eu me surpreendi quando eu consegui fazer tempo melhor até do que pessoas que moram lá. Quando eu cheguei na volta internacional da Pampulha ano passado, a mesma coisa.
Quando eu corri na São Esse ano. Silvestre ano passado, eu até fiquei surpreso com o tempo. Quando eu vi que o cara, né, que o etíope, que ganhou a prova, que ele fez em 52 minutos e eu consegui fazer em 1 hora e 17, eu fiquei assim, surpreso com o tempo. E a gente vê assim, baseado nesses tempos, o quanto que aqui em Muriaé, né, assim, a qualidade, né, dos nossos treinos, eles têm sido bom. Então a gente vê assim, a importância, né, que tem sido a atividade física em si. Porque uma pessoa que no passado pesava 86 quilos, andava 100 metros, ficava bufando. Quer dizer, com o tempo, né, junto com isso aí viria, né, problemas como, por exemplo, a pressão, entre outras coisas. E hoje em dia está com 67 quilos. Está conseguindo correr uma distância grande dessa, fazendo um tempo bom. É uma coisa assim que deixa a gente muito feliz e a vontade de contagiar as pessoas para que tenham também essa qualidade de vida é muito importante. E motiva, né? Você dando o seu exemplo próprio, né, da evolução e da questão dos tempos e de conseguir participar dessas provas grandes, dentro da associação, dentro do grupo de vocês, há esse incentivo para as pessoas participarem das provas cada vez mais, até para se colocar um pouco, repetindo aqui, se colocar à prova, né, no sentido de testar o tempo, testar o seu limite. Vocês também fazem esse incentivo, porque não é necessariamente, né? Não é necessariamente você que você vai correr, a pessoa pode estar ali buscando sua qualidade de vida, a questão da perda do peso, não é necessariamente virar um competidor, né, de corrida. Mas há esse incentivo entre vocês também? Com certeza. É porque as coisas, elas acontecem assim, igual, por exemplo, no meu caso, eu fui, né, procurar a qualidade de vida, a perca de peso. E quando você consegue alcançar esse objetivo em si, você vê que o seu pensamento, a sua meta, a sua vontade muda. Então, o que acontece? Eu consegui perder peso, eu consegui ter uma qualidade de vida boa. Aí eu comecei a pensar assim, olha, poxa, peraí, se eu conseguir isso aqui, eu acho que eu consigo melhorar mais ainda, eu consigo participar de uma prova grande, eu consigo, entendeu, de repente tentar aí subir num pódio. Então, o pensamento da pessoa, quando ele alcança o seu objetivo, ele muda. E eu acho isso uma coisa muito boa, quando a pessoa que ele começa a testar a si mesmo e ele consegue um objetivo bom, o que acontece? Isso motiva a pessoa mais ainda e contagia as outras pessoas também. Verdade, verdade mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui, né, o pessoal que está acompanhando o nosso programa, pro Newton Cunha, acho que ele faz parte lá com vocês, isso. Que ele tinha até falado do treino, né, ele falou, tem um treino de final do ano saindo do Cristo, né, que o Joaquim mencionou aqui. Antes até de você mencionar, ele já tinha, né, falado aqui, até como lembrete, para Érica Bertoni também, né, que falam parabéns por nos representarem tão bem hoje, pessoal. O Cristiano Alves, parabéns, galera de Muriaé, tamo junto. O Antônio José de Aquino, aí o Antônio José lá do bairro Zé Cirilo, ele tá perguntando aqui, ó, cadê o argentino com a camisa do River Plate? Aí a culpa do argentino, o argentino tá aqui, ele tá aqui, vai participar com a gente do segundo bloco. A camisa do River foi culpa minha, porque eu tenho a camisa, só que no sábado o argentino me convidou lá para comer umas empanadas na casa dele e eu usei a camisa do River, então natural, ela sujou e hoje eu não pude trazer. Fica pra semana que vem, porque foi prometido aí de... Não? Não fica? Então tá bom, eu já ia falar. Ele tá correndo. Ele tá fugindo, né? Ele vai me chamar pra mais empanada pra usar a camisa. Vai me dar um prejuízo lá. É mole? Abraço então para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. A gente quer agradecer demais a presença de vocês, tá? Colocar o nosso programa sempre à disposição. Eu ainda vou pedir para a Priscila falar aqui do vôlei um pouquinho, mas sempre que tiver esses eventos, tá, gente? Pode falar com a gente, vai ser um prazer. Eu sempre falo aqui, e não é da boca para fora, porque a gente fala aqui do futebol, a gente vai falar no segundo bloco só do futebol, mas todos os programas falam. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro, qualquer programa, né, que você ligar hoje, o Sport TV, na ESPN, vai estar falando do Campeonato Brasileiro, até com mais recursos do que a gente, né, mais propriedade do que a gente. Mas ninguém, e o diferencial do nosso programa é esse, ninguém vai ter o
o evento, né, que vocês estão aqui estão anunciando do próximo dia 15. Não vai ter associação de vocês, porque isso é o objetivo do nosso programa. A origem do nosso programa foi justamente para poder abarcar toda essa situação no nosso esporte na região. Então, pra gente é um prazer. Vocês acham que a gente está ajudando vocês, mas é muito pelo contrário. Então, eu cheguei a comentar isso com a Priscila. Priscila, velho, é bom pra gente. Eu falei, Priscila, mas é ótimo pra gente também estar podendo trazer, né, as novidades da nossa região envolvidas aqui com o esporte. Então, queria agradecer de coração e deixar o programa sempre de portas abertas para vocês participarem conosco. Beleza, a gente agradece, né, a oportunidade da gente poder estar aqui hoje, né, falar do atletismo em geral e dizer para a população, né, da nossa cidade, população muriaense, que não só os grupos de corrida, né, mas a associação, ela veio para ficar, ela está aí, ela, né, quem quiser fechar, né, os empresários, né, todo o comércio da cidade, pode ser o cara que vende um palitinho de fósforo, até quem faz casa, prédio, vão fechar com a gente está precisando de patrocínio, de mais parcerias, a gente tem benefícios também, entendeu? Para poder apresentar para vocês. Vamos sentar, vamos conversar, a gente está aí, é para isso mesmo, entendeu? Muito obrigado à Rede Atividade aí pela oportunidade. Tá ótimo, agradecendo. Muito obrigado. Deixa eu fazer aqui alguns registros, né? O pessoal tá chegando também aqui para falar. O Rodrigo Cleison, né? Tamo junto, pessoal. A Conceição Leal também falando parabéns. O Léo Assis, né? O Léo Running Assis já mandou aqui, tamo junto, Muriel aí comigo. O Rodrigo Cleison eu já tinha mencionado. O Álvaro Bambirra tá lá em Belo Horizonte, né? Torcedor do América, tá desejando boa noite pra gente, Zaca. E tá falando assim, ó, meu América conseguiu um bom empate, mas entrou de salto alto mais uma vez em campo contra o Atlético Goianiense. Daqui a pouco a gente vai falar de Série B, Zaca, mas um abraço aí pro Álvaro, como toda semana participando conosco. Um abraço, Álvaro. Obrigado aí por nos acompanhar. E já falar pro Álvaro de uma vez, Álvaro, você que tá aí na nossa capital, quando tiver um tempinho, vem aqui pra Muriaé, né? Vem aqui pro interior. Eu tô dando um exemplo aqui por causa do Silvio, né? O Silvio é lá de São Paulo, veio aqui, teve uma oportunidade de vir em Muriaé, estender um pouquinho a estadia para estar aqui conosco no nosso programa. Vai ser um prazer, tá, Álvaro, receber aqui na nossa programação. E Priscila, queria agradecer também, né, a sua presença e falar agora mudando do atletismo pro vôlei, que vai ter o Campeonato Mineiro, né? Sim. Uma etapa aqui em Muriaé. Então, esse campeonato para nós é uma vitória muito grande, como nós falamos da última vez que estivemos aqui. E vai começar no dia 5, vai ter uma palestra com o Pelé, né, que foi um grande jogador aí de vôlei, é um grande incentivador no esporte. E o Tomás também, da CBV, que nos abraçou, assim, de uma forma incrível. O Daniel também, de Ipatinga. Então, nós vamos estar realizando esse campeonato aqui. É sub-15 masculino, né? E vai começar no dia 5. Então, depois a gente vai poder estar passando para a população as datas, os horários direitinho. E tá agradecendo até mesmo aqui a Unifaminas, que é a nossa grande parceira, né? Unifaminas, equipe, tem outros também que nos apoiam, mas eles é que nos ajuda a idealizar esse projeto com muita garra, porque não é fácil a gente fazer um projeto desse tamanho, tá recebendo em média 200 pessoas, né, na cidade. Então, entre a alimentação, a prefeitura de Muriaé também, muito obrigada, Forim, prefeito, que está cedendo para a gente assim, um ônibus, para estar movimentando, né, levando, vai ter jogo no Rodrigão também. Então, assim, graças a Deus, deu tudo certo dentro do que a gente tinha falado quando nós viemos aqui. E continuo convidando vocês para estar sempre presente com a gente, né? Na cobertura também. Convidar vocês para a abertura no dia 5. Vai que ser vai ser muito bacana, né? Vai ser na terça-feira. Aí eu te passo os horários todos direitinho. A gente vai estar fazendo a propaganda, né? No Insta também. E aí, assim, muito obrigado a todos. Eu tô aqui, assim, de coração aberto e muito feliz. A gente não tem, assim, como mensurar o tamanho da nossa felicidade e gratidão pela cidade que abraçou o nosso vôlei, assim, de braços abertos mesmo. E o resultado muito imediato, porque trazer uma etapa do Campeonato Mineiro, né, com equipes de toda parte do estado. Tem equipes, assim, que já são, assim, bem conceituadas, né? Inclusive, também quero agradecer também o pessoal que recebeu a gente em Juiz de Fora semana passada. Os nossos meninos foram jogar lá. Então foi assim, um esquenta, né, pro nosso campeonato. E os meninos fizeram 4-0 lá, 4-7-0. E foi um espetáculo de voleibol, né? Então, eu sou meio suspeita de falar, né? Que amo o vôlei, amo atletismo, esporte, sou mãe de atleta, né? Então, assim,
Foi lindo. Com muito o coração obrigada. um pouquinho de lado, né? Agora, Porque, Priscila, não, é. as chances aqui da equipe da equipe Muriaé, como você acha? Dá pra pleitear? Dá pra chegar numa semifinal, uma final, quem sabe? Cara, a gente quer muito isso, né? Mas, assim, em respeito à qualidade, ao vôlei, a todas as equipes que vão vir. Então, assim, a gente não gosta muito, assim, de ficar falando, não. Mas eu acho que chances todos eles têm. Tem equipes, assim, magníficas mesmo, atletas que são tão novos e têm uma bagagem muito grande. E é, assim, uma oportunidade que, às vezes, tem outras pessoas que possam estar, assim, são olheiros, né? Quiser estar presente aqui para poder, às vezes, quem sabe, dar uma oportunidade a um atleta, seja do nosso Unifaminas, seja do SADA, que já é mais conceituado, o Cruzeiro. Então vai vir assim umas equipes muito bacanas mesmo. E aí eu convido para que possa, quem sabe, dar uma oportunidade de levar um menino desse, né? Com certeza. Né? Para mais longe seguir lá na carreira, né? Não, legal demais. Então, semana que vem, né, do dia 5 ao dia 10 de novembro, vai ter o evento, então, aqui de vôlei, Campeonato Mineiro de Base, categoria Sub-15, masculino. Categoria Sub-15, então, vai ser, os jogos vão acontecer no Unifaminas, né, e também no estádio do Rodrigão. Na semana que vem, me comprometo a trazer também mais informações, você me mandou a tabela aqui, a gente vai imprimir tudo direitinho para trazer as informações, então, é mais um grande evento que o Muriaé está recebendo, evento esportivo. Então, a gente vai agradecendo, mas claro... Só mais uma coisa que eu tô esquecendo, que eu tô lendo ali, ó, CAN 3, o nome da nossa associação é a CAN, Associação de Corredores de Muriaé. Tá? Estamos no Instagram e no Facebook, né? Beleza, caso alguém tenha algum interesse... Não, já vou seguir lá de uma vez. Pode seguir a gente lá e dar aquele apoio lá. Valeu. Tá ótimo, gente. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. A gente vai pro nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta falando muito mais de esporte e aí falando de futebol, né? Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro e muito mais. Fique aí que a gente volta já já. Ok, estamos de volta com o programa Esporte Atividade, segundo bloco, né? Nessa segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Aqui estamos, né, para falarmos, o primeiro bloco foi especial, né, sobre o atletismo, sobre o pessoal da Associação de Corredores aqui de Muriaé, a CAN, também, né, falando sobre o Muriaé Corre Comigo. E agora, no segundo bloco, vamos falar de futebol, né? Vamos falar de Campeonato Brasileiro na Série A, na Série B. Também vamos falar aí do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, que acabou neste último fim de semana. Muito obrigado a todos que nos acompanham aí no Facebook e também pelo YouTube, né? Também no Twitter. Não importa a plataforma, o importante é ter a sua companhia. Temos um pequenino problema técnico aqui, mas já está ajustando para voltar com vocês, né, aqui ao vivo. Estamos recebendo hoje a presença mais uma vez, né, do nosso Guilhermo Papuccio, né, o Guilhermo Cabreira, nosso argentino que não precisa nem mais de formalidade para apresentar, é de casa mesmo. Papuccio, muito obrigado por mais uma semana estar aqui conosco. Não, muito obrigado a você, Silveiro, e Zacarias, e toda a gente de casa. Muito obrigado. Vai ter mais empanada? Vamos hacer más empanadas. Vai matar todo mundo de tanto comer empanada, Zacarias. Vamos hacer comida argentina. Né? É boa. Estamos aqui também, né, com o Silvio. Praticamente toda semana, né, Silvio? O Silvio participa com a gente, manda mensagem, mesmo à distância, estando lá em São Paulo. A gente sempre faz o registro, agradecendo, né, pela participação. E hoje o Silvio está do lado de cá, né? Sempre está lá do lado de lá da tela. Hoje o Silvio está aqui conosco. Silvio, muito obrigado pela amizade, porque mesmo à distância a gente está sempre mantendo contato. Você está sempre na torcida pelo Nacional. Isso nos aproxima bastante. Verdade. E a gente está sempre conversando. Então é um prazer tê-lo aqui pessoalmente em Muriaé e aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Silvério. Prazer é todo meu estar aqui conhecendo vocês mais uma vez, né? Revendo vocês depois de um bom tempo. Zacarias, boa noite. Prazer. O argentino Papuccio aqui também, prazer conhecer você. Boa noite para todos. O Papuccio você já conhecia do programa, né? Só do programa só, isso. De fora não. Participando sempre conosco. Ô Silvio, você morou em Muriaé, né? Um tempo. Morei 3 meses aqui. 3 meses aqui em Muriaé. Deu pra conhecer bem pouquinho, mas... Mas já é alguma coisa. É uma coisinha. Mas não adaptou ao calor, né? Porque hoje, quando você chegou, você já mandou mensagem. Não, porque eu sofri hoje. Não foi fácil. Ô, Zac, ele chegou pela manhã, né, Silvio? Manhã 8h15, 8h30 por aí cheguei. Chegou lá de São Paulo, ele mandou uma mensagem, velho, já cheguei e tal, mas que calor que faz aqui. Eu falei, seja bem-vindo, aqui é assim mesmo, Muriaé. É assim. E o tempo, lá em São Paulo tem sempre uma garoinha, né? Garoinha, o tempo
quando aparece sol é uma vez ou outra, mas não dessa intensidade, não tem nem como comparar, né? Por isso que quando é importante você estar dando aqui o seu depoimento também, Silvio, porque de vez em quando está, principalmente na época que o Nacional está, né, em atividade, a gente recebe aqui jogadores de todo lugar do Brasil. E sempre eles comentam sobre o calor em Muriaé. Você já deve ter visto, né, nos nossos programas, os jogadores falando que o calor, e eles, naturalmente, como o módulo 2, ele começa em fevereiro, então a pré-temporada é janeiro, então vai de janeiro a maio, é a época de maior calor, né, o verãozão. Né? Depois de maio já está mudando o tempo. Mas enfim, hoje você está sentindo na pele e dá para falar que não é desculpa dos jogadores, não, né? Jamais, não é isso. Desculpa, não tem nem como, porque olha, mesmo sendo profissionais ainda é tenso. Sente, né? Difícil, Não tem jeito. sente, sim. Acaba sentindo. Ô Silvio, você que é torcedor do São Paulo. Sou São Paulino, graças a Deus. Tá satisfeito? Como é que tá essa Poderia temporada? estar melhor, por verdade, né? Mas tá bom. Já sofri um pouquinho no começo do ano, agora tá mais tranquilo. Esperava um pouquinho mais, mas fazer o quê, né? Não é da forma que a gente quer todas as vezes, né? O São Paulo, talvez, do futebol brasileiro, e aí me perdoem as outras torcidas, seja o time mais vitorioso. Né? 2 mundiais, 3 mundiais, perdoa, pelo amor de Deus. 3 mundiais, 3 Libertadores da América, 6 campeonatos brasileiros, enfim, campeonatos estaduais, nem precisa. Não tem a Copa do Brasil, né? Que é uma pedrinha no sapato. Um jejum já bem grande, né? Mas está com um jejum muito grande. Isso que eu ia falar, desde 2012, naquele jogo que só teve metade, e eu brinquei sobre isso semana passada, né, Zaca? Quando a gente informou, semana passada o Botafogo estava jogando na segunda-feira e estava ganhando no intervalo, eu falei, Zaca, podia acabar, acontecer igual aquele jogo contra o Tigre. Mas o São Paulo está vivendo esse jejum. Na sua opinião, de torcedor, a que se deve esse jejum de títulos da equipe talvez mais vitoriosa do futebol brasileiro? Se deve, Silveira, todo mundo sabe a diretoria, né? Infelizmente, eu não queria falar isso, mas todo mundo sabe, né? O que está acontecendo com o São Paulo, um bom tempo, ficou bem escancarado. A diretoria, vamos dizer assim. É verdade. Não é toda a culpa más dela, gestões, mas má né? gestão, infelizmente, levou o São Paulo a esse calabouço aí que criou esse Jejum. Jesusinho. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que San Paulo, Chimi, ¿no? San Paulo, no está en la Copa Libertadores? ¿O no gana una Copa Libertadores? ¿Cuánto tiempo faz? Não ganha? 2005, 2005, né? 2005, Chegou à final 2006 com o 2006 com o Inter e perdeu. 2005 ele ganhou 2005. e depois ganhou do Liverpool na final do Mundial. Más o menos está na base de Boca. Boca hace 11 años que no está en la Copa, que no gana una Copa Libertadores. O Boca foi 2008, 2007. Ganhou do Grêmio na final. Não foi que ganhou do Grêmio na final de 2007? Então, olha, 2 times de grande potência, São Paulo, Boca, que salían, sus sueños jugar a Copa Libertadores y ganar a Copa Libertadores. Está acostumado a disputar, né? Então, mais disputada, não? E estão lá já embaixo, olha aí. Só que tem assim, desculpa, Silveira, tem uma diferença assim que, igual ele falou que o Boca tá todo esse tempo sem ganhar, só que está disputando. Sempre tá. Chega na outra fase, na oitava, no SM. O São Paulo nem isso mais, infelizmente. O São Paulo realmente está vivendo esse ato que deve ser desesperador, né? Eu até brinco com meu sobrinho, né, que ele ainda não viu o São Paulo ser campeão, infelizmente. Pé frio, né? Eu conto essa história de forma recorrente, e ela é verdadeira, e o Papucci está aqui que não me deixa mentir. Quando eu conheci o Guilherme, isso já deve ter quase 10 anos, né, Papucci? Quando eu estava quase por aí. E aí, lógico, o assunto vai para o futebol, porque todo mundo que conversa comigo é futebol, porque eu sou apaixonado e todo mundo sabe disso. Então, descambou pro futebol. E aí, qual time que você torce? Eu falei, pro Botafogo. E ele, primeira coisa que ele falou, não tem Copa? Não tem Copa? Vocês não tem Copa? Que é Libertadores. Não tem história, eu falei. Não tem... É porque a Libertadores pro argentino, né? Ela é muito mais valorizada até do que o futebol brasileiro. O futebol brasileiro valoriza, claro. Mas pro argentino parece que é uma ofensa o time não disputar tantas Copas, e é o caso do Botafogo. Então, pro botafoguense, quando vai para a Libertadores da América, a gente espera, né, Zaca, que isso mude, né, porque a gente quer participar mais vezes da competição. O Botafogo participou, as últimas participações foi em 2017, que fez até um bom papel, né, chegou às quartas de finais e perdeu pro Grêmio, e em 2014, quando o time foi eliminado na primeira fase. Foram as 2 últimas do Botafogo. Antes de 2014, Zaca, foi em 96. Olha só, o Botafogo participou depois que ganhou em 95 o brasileiro, 96. Então, 96, 2014, 2017. Então o Botafogo não é recorrente. Então, pro argentino, né, o nosso popular Papucci, ele é lá da cidade de Marisol, interior da Argentina, ele não acompanha o Campeonato Brasileiro. O argentino médio não acompanha o Campeonato Brasileiro, assim como o brasileiro médio não acompanha o Campeonato Argentino. Exatamente.
Então, muito time ouviram pro Papute e falam, esse time lá, como é que é? É grande, não é, tal, porque eu não conheço. Então, pro Botafogo, a gente tem essa medida, eu tô falando aqui como torcedor do Botafogo, mas pro São Paulino, de estar vivendo esse ato, deve ser desesperador, né, Silvio? Porque conhece a realidade de estar disputando, de estar ganhando, deve ser ainda mais desesperador para você estar vivendo esse momento. É demais, é muito sofrido. E além de você não disputar, ainda você vê os seus maiores rivais disputando bem. E ganhando, né? E ganhando, né? Aí incomoda um pouquinho mais, infelizmente. Tá isso. Então aqui o Silvio está participando conosco e ficará até o final do bloco. O programa de hoje a gente vai até por volta de 9 e pouquinho, acabar um pouquinho mais cedo. Prometido, hein, Zaca? Vamos ver se eu vou conseguir cumprir, mas a gente vai falar de futebol. A gente vai acabar um pouquinho mais cedo, mas sem dever informação para você, porque aqui a gente vai começar falando de Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que você pode continuar participando conosco. Quem estiver acompanhando aí pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Facebook. A sua participação é muito importante pra gente. Começar falando de Campeonato Brasileiro da Série A, Zacarias Fernandes, no sábado, Ceará e Vasco abriram a 28ª rodada, empatando em 1-1. O Vasco fez 1-0 no primeiro tempo e já na reta final o Ceará empatou num gol polêmico, hein? E por falar em polêmica, daqui a pouco, hein, Flávio, eu vou mandando um abraço já pra você, a gente vai comentar aí a polêmica do jogo do Palmeiras contra o Avaí, mas teve o VAR lá para apontar o gol legal do Ceará, pelo menos foi o entendimento da arbitragem. 1-1, placar, Zacarias, da partida. O Vasco jogando fora de casa pode comemorar esse 1 ponto ou pela circunstância foram 2 pontos perdidos, Zaca? Olha, no meu ponto de vista, o resultado diante do Ceará, lá no Ceará, não foi de tudo ruim para o Vasco. Mas o Vasco poderia ter tido melhor sorte, porque aquele gol do Ceará é uma questão de critério. Tanto pode ser para considerar que não houve impedimento, como poderia ser também para considerar que houve. Porque a realidade daquilo ali é uma só. É um pé que está na frente que faz a diferença toda em uma situação de jogo que a gente não sabe exatamente se fica certo ou se fica errado. Porque se você questionar, falar que está errado, aí vão os sabedores do VAR dizer que uma determinada linha faz o critério para definir se está impedido ou se não está. E aí então fica muito difícil, mas eu entendo que o empate do Vasco diante do Ceará, lá no Ceará, não foi de tudo ruim pelo fato do Vasco estar jogando fora de casa, diante de um time que jogando em casa normalmente se apresenta muito bem. O Vasco evoluiu bastante, né, principalmente nesse segundo turno, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, Zaca. E o próprio Luxemburgo já falou que era o discurso sempre de sair da zona da confusão, né, como ele gosta de falar. Agora já falou em pensar em coisas grandes. Você acha que é demais o Vasco pensar em Libertadores da América ou nesse primeiro momento deve se contentar em permanecer na primeira divisão, Zaca? Não, demais não é, porque um time de futebol como o Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem história e tem camisa, né, com história, buscar uma vaga lá em cima na Libertadores não é demais. Agora, eu entendo que se o Vasco não conseguir este objetivo, que na minha opinião é bastante difícil, devido aos concorrentes que o Vasco tem no caminho para poder ultrapassá-los, eu entendo que se o Vasco ficar com uma Sul-Americana, no final de tudo, até mesmo o mais fanático torcedor do Vasco vai dar por satisfeito. Tá certo, Zaca. O resultado do Vasco, então, na sua opinião, pode ser comemorado 1 ponto, mas eu acho que é unanimidade que o Fluminense perdeu uma grande oportunidade. Ainda no sábado, o Fluminense recebeu a Chapecoense, que está lá embaixo, né, virtualmente rebaixado, e o Fluminense, apesar de pressionar, não conseguiu sair do 1-1. A Chape fez 1-0, o Fluminense chegou a empatar, pressionou, mas ficou realmente no empate, Zaca. 2 pontos desperdiçados, né? São situações diferentes. O Fluminense jogando no Rio de Janeiro, ele teria por obrigação de construir uma vitória porque está jogando no seu mando de campo, com o apoio total de sua torcida, e por isso o Fluminense precisava ter feito um melhor resultado diante da Chapecoense. Mas daqui a pouco vamos falar, por exemplo, de Flamengo, né, que fez um jogo diante do CSA, um jogo que o CSA equilibrou quando ninguém pensava que esse fato fosse acontecer. O Fluminense perdeu uma grande oportunidade de vencer, de subir na tabela de classificação, e isso prova que o Fluminense não tem conseguido render
um futebol de boa qualidade que possa dar a ele o direito de fazer os resultados quando ele imagina que é preciso fazer o resultado, principalmente jogando em casa. E o Fluminense, esses pontos perdidos, né, para equipes que estão lá embaixo, perdeu. Hoje a realidade do CSA ela é diferente, né? O CSA está brigando, está na zona de rebaixamento, mas está brigando. A gente vai falar do jogo contra o Flamengo. Mas o Fluminense perdeu para o CSA dentro de casa, quando o CSA estava lá na lanterna. Ele perdeu para o Avaí, a primeira vitória do Avaí no campeonato foi contra o Fluminense lá no Maracanã. E agora empatou com a Chapecoense, Zacarias Fernandes, um resultado com sabor de derrota. É realmente uma situação complicada. E esses 7 pontos desperdiçados, Zaca, contra essas equipes, ou 8 pontos, né, 3 e mais 2, isso pode fazer muita falta lá no final. Olha, existe no jogador de futebol profissional, né, um dizer de que hoje não deu certo, mas vamos trabalhar que amanhã vai dar. Mas a realidade é uma só, você tem que pensar naquele jogo que você está realizando. E no futebol profissional, na minha opinião particular, falta muita determinação, falta muita garra. Em tempos passados, os times de futebol profissional jogavam com muito mais garra, buscavam o resultado. Você ia no Maracanã, como eu já tive a oportunidade de ir, porque eu morei na cidade do Rio de Janeiro, você ia no Maracanã ver um jogo, um Fla-Flu, um Botafogo e Vasco, um Botafogo Fluminense, o argentino lá na Argentina com os confrontos de Boca e River. Era jogo que terminava e o vencedor tinha na sua vitória a certeza de que teve que lutar muito por ela. Hoje não, hoje é uma morosidade muito grande. Jogador de futebol profissional troca passos de 2, 3 metros um do outro sem correr. Eu nunca vi, eu não consigo entender como é que se joga futebol sem correr. Então é uma situação completamente diferente os dias de hoje do futebol que se praticava no passado. O futebol do passado tinha menos preparo físico, né? Talvez tinha menos técnica, mas tinha uma coragem muito grande de jogar. O amor por a camisa era todo. O amor à camisa e uma coragem muito grande de jogar por uma vitória. Jogar por uma vitória. Buscava vitória a qualquer preço. Hoje não. Hoje eles pensam só que o salário está atrasado, que o pagamento desse mês passado não saiu, e aí começam a puxar para trás como se não fosse profissionais tendo que honrar a camisa e o nome. Mas por que isso acontece? Porque hoje sai daqui, o cara sai do São Paulo hoje, o Internacional e o Grêmio já estão com a porta aberta esperando eles. Então, essa facilidade de emprego dá a eles o direito da morosidade que normalmente eles colocam na prática. Difícil mesmo, né? E por falar nisso, Zacarias, muito que você falou, isso se encaixa no próximo assunto nosso, que é o Botafogo. O Botafogo, que foi até o sul do país enfrentar o Grêmio, havia uma dúvida, uma expectativa de como reagiria o Grêmio, né? Aquela derrota para o Flamengo, 5-0, uma vitória cachapante pela Libertadores da América, porque o time pode ficar, né, na famosa ressaca, não jogar, sentir, ou pode, ao contrário, reagir, né, fazer uma reação rápida. O Grêmio, Zacarias, talvez nem tenha jogado tanto assim, mas pegou um adversário frágil e venceu por 3-0. As suas considerações da vitória gremista sobre o Botafogo, Zaca. Olha, quem viu o jogo do Botafogo com o Grêmio, sabe que o Grêmio não jogou tanto assim porque sabia que não precisava jogar tanto assim para vencer o Botafogo. O Botafogo foi um adversário absolutamente batido desde o momento que entrou em campo. Os jogadores do Botafogo não correram, não honraram a camisa, e o pior de tudo é que a gente tem quase certeza absoluta que não pode ter cobranças, porque se cobrar os jogadores do Botafogo por um empenho maior na prática, eles vão responder que o salário está atrasado por 2 meses, e isso aí é um direito deles reivindicar o salário deles perante ao clube. E o resultado então não acontece. O torcedor, que normalmente é o que mais sofre com isso, porque você vai para frente da TV, vê um Botafogo e Grêmio, vê o Grêmio fazendo o que quer do jogo e vê o Botafogo prostado ali dentro do jogo, aceitando aquilo que o adversário queria fazer. Não seria melhor então fazer que nem fez o Figueirense lá em Santa Catarina? Nós não vamos, entendeu? Nós não vamos. Mas aí tem os líderes que normalmente fecham o grupo em favor deles, né? Tem lá o seu Diego Souza, que já devia ter ido embora há muito tempo porque não joga nada. Tem o Carly, jogar futebol igual o Carly, o Silvério Machado, se treinar uma semana, joga. É porque
Fica lá aquele poste lá no meio do campo. E joga lá. uma e para 4, né? Tá Ou por doido. suspensão ou por lesão, Tá né? doido. É o melhor emprego do mundo. Por que um time com a história do Botafogo aceita uma situação dessa? Porque não tem dinheiro para indenizar o cara e falar com ele, ó, vai com Deus. Você já deu o que precisava aqui, que foi muito pouco, diga-se de passagem. E pega um moleque da base e coloca lá, daqui a 6 meses, 1 ano, faz dinheiro no menino para poder pagar as contas, que aparece todo dia. Mas não, fica pelejando com os medalhões lá. O Cícero, ele anda para lá, anda para cá, dá um passo de metro para cá, dá um passo de metro para lá, e no final do mês vai lá buscar 450 mil para fazer aquilo que é pago, para fazer aquilo que ele não fez, que ele não faz, que é jogar. O Cícero, inclusive, eu acho, pelo nível de atuação dele e pela vontade ou falta dela que ele está demonstrando, eu acho que o futuro do Cícero já em 2020 é caçar, por exemplo, o Tombense. Com todo respeito ao Tombense, mas é um time de Série C. E o Cícero, ele é do Tombense, né? Ele é do Eduardo Duran, né? O empresário dele. Então, o Cícero passou as categorias de base do Tombense. E eu tô achando que, olha, se não for 2020, 2021, não tardará, o Cícero caminhará pro Tombense, porque ele realmente está num fim de carreira deplorável, está andando em campo, está realmente deixando muito a desejar. Então, Botafogo, o Zacarias Fernandes perdeu pro Grêmio, está a 4 pontos agora do Cruzeiro, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Cruzeiro, que por sinal é o próximo adversário do Botafogo, quinta-feira, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. É jogo de vida ou morte, Zaca? Olha, é um jogo que vai certamente decidir o futuro de ambos para baixo ou para cima. Aquele que vencer sobe um pouco mais. Aquele que perder automaticamente deve descer um pouco mais. E o resumo disso tudo aí é que se nós formos falar com consciência e colocarmos no papel, o Cruzeiro tem mais time que o Botafogo. O Cruzeiro, time por time, o Cruzeiro tem mais time do que o Botafogo. É só você colocar Gatito com Fábio, o Edilson com o Marcinho, qualquer um lá com o Carly, entendeu? E aí vai. Qualquer um que fizer essa análise aí vai ver que o Cruzeiro tem mais time do que o Botafogo. Mas se formos olhar a tabela, o Cruzeiro está num patamar abaixo do que o Botafogo. Sinal que lá pelas bandas da Toca da Raposa, né, meu amigo Fábio Braga? O trem tá feio por lá também. Então, vai ser. Às vezes a gente pensa assim, vai ser um jogão. Vai nada, vai ser um jogo triste de ver. Duas equipes. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo para vocês, gente. Um jogo triste de ver. 2 times errando a maioria dos passes, 2 times com medo um do outro, porque aquele que perder desce. E no resumo de tudo, o cara que vai comprar o ingresso, que vai no Maracanã, que vai sair de lá do Maracanã por volta de 11h30, meia-noite, que o jogo é 8 horas. Né? O jogo vai ser no Newton Santos, o jogo vai 9h30? O jogo vai ser 9h30. 9h30. 9h30 vai sair por volta de meia-noite, para pegar o trem, para pegar o metrô, para ir de ônibus, para chegar em casa de madrugada para trabalhar no outro dia. O cara que faz isso é louco. Prazer, Botafogo e Cruzeiro com esses 2 times que tá aí. Não mole não, tá? Falando agora, Zacarias, do Flamengo. O Flamengo recebeu o CSA no Maracanã no domingo, venceu por 1-0, o gol foi do Arrascaeta. Não foi a melhor das atuações do Flamengo, mas o resultado foi importante. O Flamengo mantém aí 10 pontos de distância para o Palmeiras, Zacarias. Olha, a vitória do Flamengo diante do CSA é a vitória do time que caminha para ser campeão brasileiro a passos largos, diga-se de passagem. E o torcedor do Flamengo, na sua euforia, tem a sua razão. Agora, veja bem, o que nós tivemos oportunidade fazendo o Flamengo e CSA pela radioatividade AM em 870 aqui em Murié, em Minas Gerais, para quem nos acompanha mais longe e não tem esse conhecimento, a impressão que nos ficou é que nos últimos 20 minutos do jogo, o Flamengo demonstrou cansaço. Talvez um cansaço de um time que se esforçou para fazer um resultado importante diante do Grêmio pela Libertadores da América. Mas se esse cansaço não for exclusivo daquele jogo, o Flamengo vai colocar então no futuro a sua sorte em jogo. Porque perdeu para um time que está lá no patamar de baixo da tabela, um time que tem algumas qualidades, mas que também tem seus limites, e automaticamente o Flamengo
foi um time que poderia ter vencido a qualquer momento, mas que poderia ter cedido ao adversário também um empate, que para ele seria um empate honroso para contar para os netos no futuro. Então, o Flamengo venceu, fez 3 pontos na tabela de classificação, mas se o CSA tivesse saído com um empate ou até mesmo com uma vitória nas oportunidades que teve, não seria a favor nenhum, porque jogou para isso. Essa que é a verdade. Então, o Flamengo está caminhando para a conquista desse campeonato brasileiro, pela pontuação que tem acima dos outros e principalmente pelo futebol praticado, que lhe dá o direito de ser um campeão brasileiro, pelo que o Flamengo fez durante o transcorrer da competição. Agora, a verdade é que se o Flamengo mostrar contra o Goiás e contra os seus próximos adversários aquela queda de produção que mostrou contra o CSA, o Flamengo poderá ser um adversário derrotado sem favor nenhum. O Flamengo está numa sequência impressionante, né? Nos últimos 15 jogos foram 14 vitórias e um empate, né? Isso é inédito, né, na história aqui do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, caminha a passos largos rumo ao título. Poderia ter aberto até uma vantagem maior, né? Tá em 10 pontos, poderia ser 12, a gente vai falar do jogo do Palmeiras daqui a pouco, mas primeiro, Papuccio, pode ficar à vontade. No, por eso falaba la semana pasada, olha con Flamengo, porque ¿qué acontece? Como yo falei, tiene la Copa Libertadores, que tiene que jugar la última, que es un solo juego con River, y después tiene Mundial, si llega a ganar, sí. Por eso no hay que ser eso, el cansancio, si no saca los resultados de aquí hasta jugar con River, la final, si no saca buenos resultados, después va a sufrir la final, después va a sufrir. Porque ya, vamos a suponer que hubiese empatado con Ceará. O Flamengo? CSA, hubiese empatado. Y Palmeiras hubiese ganado. Ya no llegaba. Serían 8. Entonces, de allá hasta llegar a River, porque Flamengo se tiene que preparar para jugar la final contra River. No creo que va a poner un chimi, va a poner los mejores. Sí. Entonces, si los mejores no tienen participación de juego y el cansancio, como dice Zacarías ahí, va a sufrir, la final va a sufrir. Porque na semana passada. E eu acho que e eu concordo contigo, e eu acho que é o mais importante para o Flamengo justamente essa margem. O Flamengo tem uma gordura muito grande. Então, mesmo que quando chegar próximo do dia 23 de novembro, né, que é a final da Libertadores, acho que naturalmente até a cabeça do jogador, é claro que o Flamengo vai trabalhar para isso, mas acho que a cabeça do jogador ela já vai dar uma mudada. Isso. Opa, eu vou jogar aqui, é o penúltimo jogo antes da Libertadores, eu não posso ficar fora desse jogo de Libertadores. Então já dá uma mudada. E aí eu acho que entra a importância dos 10 pontos. Do Flamengo ter construído esses 10 pontos, eu não tô aqui criticando o Flamengo, não, pelo amor de Deus. Não. Esses 10 pontos, eles foram conquistados de distância, foram conquistados pelo Flamengo. Ninguém deu de graça, ninguém falou, começa com 10 pontos de diferença. O Flamengo conquistou. E isso, ele pode fazer uso desses 10 pontos, sim. Não é da característica do Mister, né, do Jorge Jesus, poupar time, ele já falou que não é assim, não é meu modo de ver, mas talvez pelo cansaço que ele demonstrou ontem, já dá para ele começar a pensar, para não chegar contra o River estourado. Então, 2 partidas antes, você começa, não precisa colocar time todo reserva, igual faz o Grêmio, né, durante o campeonato. Mantendo misto. Você vai colocando, esse jogador tá em uma sequência muito grande. O Pablo Mari, que não jogou ontem por suspenso, ele tava 21 jogos seguidos, jogando os 90 minutos. Desde quando chegou. Não é máquina, entendeu? É até bom, ele deu uma segurada, ontem ele não jogou. Então, assim, vai fazendo isso. Tal jogador tá aí com 10, 12 jogos em sequência, 90 minutos, dá uma segurada, deixa ele descansar um pouquinho, faz sentido realmente que o... Não, inclusive Zacarías, o River já está pensando na Copa da Copa Libertadores. O sea, que já o campeonato lo dejó aparte. O sea, lo que ele está mentalizado é a Copa Libertadores de River. Então o Flamengo deveria fazer o mesmo, meter um time de aqui a lá, já que tem 10 pontos de diferença, manter um misto para não chegar... Isso, até o dia 23, o Flamengo, né, assim que ele garantiu a classificação, ele teria 6 jogos até a final da Libertadores. Agora são 5, né? Que passou 1. Eu acho que esses 3 próximos o Flamengo vai para valer, vai dentro. Depois os 2 anteriores ao da Libertadores, eu acho que talvez ele comece, não é do Jorge Jesus, mas talvez até a proximidade do título, eu acho que o Flamengo vai estar ainda mais próximo.
A minha opinião é que a tendência é a distância aumentar para o Palmeiras, porque o Palmeiras não é um time confiável. A gente vai falar já sobre isso. Não sei, vamos ver, vamos esperar como que vai agir o Jorge Jesus, se ele vai um pouco contra do que ele já tinha dito, ou a proximidade do título pode dar a ele essa liberdade. Ô Silvio, você lá em São Paulo, né, acompanhando também muito o noticiário da imprensa paulista, pra gente fica muito, apesar da gente ter acesso também à imprensa paulista, mas a gente acompanha muito da imprensa carioca, apesar de estarmos em Minas. Como que vocês têm visto o futebol carioca como um todo, especialmente o Flamengo com essa campanha maravilhosa? O Flamengo, como você sempre fala, né, é o ponto fora da curva. Você deixa o Flamengo mais de frente porque tá, infelizmente, sim, acho que o flamenguista tá amando, né? Mas pra gente que não, se quer alcançar, vai ser difícil. Então ele abriu uma vantagem, não só desses pontos, mas de futebol. É incrível, eu converso com meus amigos, o Flamengo, Silveira, ele não tá dando muito, se esforçando muito para vencer, não tá precisando dar muito para vencer os jogos. Naturalmente, né? Naturalmente ele faz um, faz dois e, entendeu? Tá muito fácil pro Flamengo ganhar os jogos. Então, para mim, o Flamengo já é campeão, sossegado. O interessante, né, a matéria hoje do Globoesporte.com, ela é interessante nesse aspecto. O Flamengo está tão acima dos demais, se você considerar, o artilheiro do campeonato é o Gabigol com 12 gols. O vice-artilheiro é o Bruno Henrique com 12. O terceiro artilheiro, empatado lá com o Elton Paulista do Fortaleza e com o Gilberto do Bahia, é o Arrascaeta, também do Flamengo. Então, o Flamengo tem os 3 primeiros artilheiros do campeonato. Se você juntar Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, você tem 42 gols. Apenas 2 equipes, além do Flamengo, tem mais de 42 gols, que são Palmeiras e Grêmio, e empatado com o Atlético Paranaense. Se Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol fossem uma equipe separada, seria o terceiro melhor ataque do campeonato. É impressionante. Esse time do Flamengo, ele tem tudo para fazer história. Falávamos mais cedo, né, Zaca? O time que mais pontuou na história dos pontos corridos, né, disputado por 20 equipes desde 2006 aqui no futebol brasileiro, foi o Corinthians de 2015, comandado pelo Tite, que fez 81 pontos. O Flamengo já tem 67. Precisa de 14 para igualar, 15 para passar. 15 são 5 vitórias, faltam 10 rodadas. Acho que não tem ninguém que fala que o Flamengo não vai alcançar esse número. É verdade. Parece que é claro que o Flamengo vai bater essa pontuação. Então é um time que veio aí para quebrar esses recordes, que a gente tem que saber, claro, que tem um time muito bom, qualificado, de jogadores, peças importantes, mas que o Jorge Jesus tem o seu dedo, sabe? Tem aí o dedo do técnico. Com certeza. Tem muita gente que tenta desmerecer, eu não entendo por quê. O Jorge, com esse time nada. Com esse time nada. A gente já viu equipes boas não darem liga. O próprio Flamengo, certa vez, fez um time aí com Romário, Edmundo, Sávio, 95, o melhor ataque do mundo. E não levou nada. Que era a musiquinha, o melhor ataque do mundo, que depois virou o pior ataque do mundo, Sávio, Romário e Edmundo. Era isso aí mesmo, boa lembrança, Zé. Agora tem um detalhe, Tiverio, que eu tive a oportunidade de observar. É o seguinte, o CSA ontem deu uma demonstração de como um time pode vencer o Flamengo. Se os adversários do Flamengo não têm 2 jogadores com a qualidade que o Flamengo tem, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Se os adversários do Flamengo tivessem 2 meias com a qualidade do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, eles teriam grandes possibilidades de vencer o Flamengo jogando com a inteligência que o CSA jogou. O Flamengo adianta suas linhas, né? O Flamengo joga da risca do meio de campo para cima do adversário. E você, Silvio, que joga futebol, o Guilherme que sabe jogar, que joga futebol, o Silvério, todos nós que jogamos futebol um pouquinho que seja, sabemos o seguinte: nesse adiantamento da defesa, se você tiver um velocista, que você não dá a ele a necessidade de marcar. Bom, você é um atacante de velocidade, tipo o Rony do Atlético Paranaense, por exemplo, vai ficar solto lá na frente. Quando o Rafinha apoiar, você cai ali. Quando o Felipe Luiz apoiar, você entra do outro lado. Pega essa bola na marcação, toma e faz assim, ó, dá um balãozinho para ela cair entre o goleiro e o espaço de campo vazio que a defesa do Flamengo deixou. Fica 1 contra 1. Ó, é fatal. Claro. E o CSA fez isso muito bem, né? O CSA fez isso muito bem e mostrou, né? Desculpa, e mostrou que é possível ganhar do Flamengo. Claro, realmente. E o Gadiardo, imagino que já esteja vendo, né, com sua comissão técnica, o Flamengo joga com a linha muito alta, né? Isso é característica de times europeus, que é a escola do Jorge Jesus.
E o Flamengo tem essa facilidade também, porque da linha defensiva ali, só o Rodrigo Caio não jogou na Europa, mas vai jogar, né? O Barcelona tá de olho, é um jogador... Não sei se você gosta do Rodrigo Caio. Nossa, eu gosto muito. É porque o São Paulo pegou muita birra, né? Pra mim, não é o seu caso, né? Não, no meu caso não. Então, Faz uma falta, assim, hoje não, porque tem 2 zagueiros bons, mas ele estaria no São Paulo até hoje, pra mim, sossegado. É, porque tem aquela história de zagueiro de condomínio, né? Não, que é não, muito isso aí- bonzinho, não sei o quê. Mas é um grande jogador, mas Diego Alves, carreira na Europa. Rafinha, carreira na Europa. Felipe Luiz, carreira na Europa. E o Pablo Mari, que é espanhol, carreira na Europa. Então, jogadores acostumados a jogar com esse esquema. Então, não precisa muita adaptação. Os caras já sabem. Só que o esquema de linha alta, ele te dá um monte de benefícios. Não é à toa os principais times do mundo jogam assim. Compactação, né, que é o principal deles. Todo mundo ali muito juntinho. O goleiro tem que estar ligado, né? Você tudo, mas ele te dá uma desvantagem, que é você estar muito alto, natural. Você joga muito próximo ao meio-campo e aí você fica com um espaço muito grande às suas costas, né? Que tem que ser preenchido por zagueiros rápidos. Não dá para zagueiro lento, não dá para o Carlos jogar com linha alta, não dá. Você lembra do Felipe Conceição? Felipe Conceição no Botafogo? Ele começou a colocar isso, o Botafogo se deu mal. O Botafogo, aquele menino que veio, menino nada, aquele experiente, Marcos Paquetá, que ele pegou o Botafogo depois da temporada passada. Ele fez 3 jogos, perdeu os 3. Quis marcar a linha alta com o Carly todo jogo fazia pênalti. Ele fez pênalti 2 jogos seguidos e tomou vermelho um jogo, né? Tomou vermelho, tomou amarelo. Enfim, porque você tem que ter zagueiros aptos e acostumados a fazer isso. E o CSA ontem, com todas as limitações técnicas do CSA, ele incomodou o Flamengo. E dos últimos jogos, eu não lembro de um time ter incomodado tanto o Flamengo quanto o CSA, mérito do Argel. E o Flamengo ele só dá certo jogando com as linhas altas, porque tecnicamente o Flamengo é bom do goleiro ao último homem. Verdade. Mas por essa razão dá certo. E os adversários do Flamengo têm cometido um erro, na minha opinião, fatal, que ao invés de marcar o elemento que está solto, que vai receber, estão se preocupando em marcar quem está com a bola. Aí o Flamengo faz passe de 2 metros, de 1 metro, de 3 metros ali, e o adversário acaba sendo envolvido diante do conceito de jogo que o Flamengo é que propõe jogar. O adversário, se marcar o homem que vai receber, automaticamente vai minando a possibilidade do Flamengo jogar. Mas não, os adversários têm marcado o jogador que tem a bola e automaticamente deixando o Flamengo tocar a bola para depois tentar tomar. E quando isso acontece, é fatal. Porque tecnicamente o time é muito bom. É verdade. Então eso va a tener que tener mucho cuidado o Flamengo na Copa Libertadores, porque River juega muito bem a esse time. Exatamente. A eso juega Exatamente. River. Se o Juega Flamengo contra-ataque. Juega contra-ataque. Se o Flamengo jogar com as linhas altas Não. contra o River, perde a Libertadores. Perde. E Agora, perde. aí vem a pergunta. O Flamengo é acostumado nesse sistema de Vai jogo, voltar outro. saberá jogar em outra situação? Tem isso. Então é isso aí, porque River tem Porque muito delantero, muito bom. Porque Nossa o time Senhora. do River também, ele está num patamar muito mais alto do que o CSA, do que certeza. qualquer Goiás da vida, qualquer Botafogo da vida aí. A gente já está chegando ao final do programa, então só dando uma acelerada aqui. O Flamengo tem 10 pontos para o Palmeiras, poderiam ser 12 se o Palmeiras não tivesse o pênalti já lá na reta final e feito 2-1 contra a equipe do Avaí ontem na ressacada. Chegou a ver o lance, Papu? Não, me falaram que foi muito polêmico. Eu não Chegou a ver o lance? Vi, eu cheguei a ver o Jacaré, lance, chegou a ver o sim. lance? Vi. Suas opiniões, foi pênalti ou não foi pênalti? Pra mim, Pra não. mim não foi não. Não Pra mim, foi. não. É porque o jogador do Avaí, ele chega, muita chuva, né? A bola tá parada ali, o Davidson vai, o jogador do Avaí chega chutando tudo. E aí, daquela confusão, o VAR foi chamado, tá? O VAR. E aí que eu fico na cabeça, eu também não consigo ver pênalti, mas não é possível, será que eles que ele viu, né? olharam? É. Como? Não é ¿Posso possível. fazer uma pergunta? Sim. O VAR, os árbitros são de aqui só do Brasil ou são de afuera também, Brasil, como na no Copa Campeonato Libertadores? Brasileiro, só do Brasileiro, Brasil. Só de Brasil. Só dentro do Brasil. Do jeito que o Davidson pulou, O Davidson, ele faz lá a do jeito que estipulia ele dele, pulou, se aquele jogador do do Avaí. Avaí tivesse acertado a perna dele, o pedaço da perna dele tinha caído lá Tá aí, lá na eu ouvi esse arquibancada. argumento, é verdade, porque Lá na arquibancada. o jogador do Avaí, ele, absurdo, o Ricardo, né, que é o zagueiro, absurdo. ele realmente dá
ele bate tipo um tiro de meta, né? Da bola, tira de qualquer jeito. Ele chuta pra tirar, porque ele ficou com medo dela ficar agarrado na poça. E aí ele vai de qualquer jeito. Não conseguir livrar. E aí eu ouvi esse argumento, porque se realmente pega no Davidson, tinha machucado o Davidson, porque pela intensidade que ele colocou, né, Silvio? É um lance muito estranho. Aí fica também a critério do árbitro, porque todos nós conhecemos o jeito que o Davidson é. Então, no mínimo, ele também tem que saber o árbitro. Porque o jeito que ele joga, infelizmente, ele sabe que ele vai fazer aquilo. O árbitro foi o VAR. O VAR. O árbitro não deu nada. Na hora não, mas o VAR chamou porque ele vai lá, ele vai lá analisar a bola. Aí ele vê que o jogador não acerta a bola, mas também não acerta a bola. Mas assim, só a bola parada não é sinal, porque a bola tava parada o tempo todo, né? Com aquela chuva, né? O Davidson, entendeu? Também. Diferente do... Então, o Serginho fala, o Palmeiras vai ganhar. Exatamente. Tá. Enfim, pro campeonato ainda continuar, enfim. Aí, diferente do gol do Avaí, do pênalti do Avaí. O aí pênalti foi do muito Avaí, pênalti. o goleiro do Palmeiras sai, passa pela bola e acerta o jogador. Aí é diferente. Foi muito pênalti, ali não tinha jeito. jeito, nenhum né? ele acertou a bola. Tá certo. Libertadores da América, né? O Boca perdeu, papo. Ganhou, mas perdeu. Ganhou 1 Eu a falei 0. que ia ganhar, não falei? Mas foi eliminado. Você já tava meio que... 80, falei, 80-20. Faltou coisita assim, ó. Mas você já estava meio que sabendo que era muito complicado, mas o River não jogou, né, Papuccio? A gente viu o jogo juntos ali, o River jogou muito mal. O Boca talvez tenha um problema técnico, o Boca não é, de longe, um dos melhores times do Boca tecnicamente, muita bola alçada na área, mas naquele jogo ele pressionou o River, e o River perdeu um pouco da característica. O River, no meu entender, eu queria a sua opinião, aceitou demais o domínio do Boca. Você viu assim também? Eu penso que assim, Boca tinha que fazer 2 gols, como seja. Mas o primeiro tempo foi muito fechado. Para mim, o árbitro cortou muito o jogo. Deu uma mancha, digamos assim, não? Mas assim, Boca ganhou 1-0, mas não alcançou. Eu já sabia que era um time muito duro, River, muito fechado, muito complicado, muito chato para jogar com River. Porque ¿qué hace River? Outra coisa que hay que tener muito em conta Flamengo. Hace tiempo, ele hace uma falta e fica 5 minutos, 10 minutos aí tirado no suelo. Se enfria os jogadores, se enfria. Então assim, Boca não aproveitou lo mal que jugou River. A mí hay que dar demito a lo que era Boca. Boca tenía que hacer 2 goles. Y entonces la única forma, ya que Boca no jugaba fútbol, porque Boca no tenía un time como River, no tiene un time como Flamengo. Boca era la suerte. Entonces era todo bola de área, un rebote, si el bolero pegaba una mala jugada ahí en la área. Entonces Boca era suerte. Mas assim, Boca ganhou 1-0, mas não alcançou os 180 minutos, porque no primeiro jogo River ganhou 2-0. E nesse, como bem falou Silveiro, que lo vimos juntos na casa dele, eu lo que vi que River não jogou a lo que venía acontecendo antes. River jugou mal. E depois, segundo tempo, ya River no avanzó como tenía que avanzar. Ya vamos a falar, vamos a ficar aquí, que en China aquí, que vamos ganando 2, vamos ganando... Fue segundo tiempo que Boca hizo el gol, o Silveiro, ou foi o primeiro tempo? O Boca fez no segundo tempo. No segundo tempo. O primeiro teve aquele anulado. Então, aí no segundo tempo, River já não avançou mais. Vamos ficar quietinho aqui, estamos ganhando o partido e... Jogar pelo regulamento. Isso aí, isso é o que aconteceu. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? É porque você não viu o jogo em casa, que se você tivesse visto o jogo em casa, o Boca tinha ganho por 2-0. Acredita em você, Sacaí. Mas eu torci pro Boca. Mas eu torci pro... Você sabe que eu não torci. Eu torci pro Boca. O cara deu a camisa do River, você vai ver... Mas eu não assisti com a camisa do River. Burro! Deus do céu. Mas do jeito que ele é seu amigo, ele torceu. Mas eu torci pro Boca. Você sabe que eu não torci contra. E era legal porque o argentino, né? Ele viu o jogo, né? De maneira entusiasmada, digamos assim. Vocês podem entender, né? Torce da arquibancada? Abençoa a vida do juiz, sabe? Aí o Túlio, uma hora, a gente estava na sala assistindo e o Túlio, né, meu filho, ele chegou
na sala, tava brincando lá, brincando, o jeito dele é espalhar, né? Espalhando a coisa. Aí o argentino começou a falar, ele ficou olhando assim, com uma carinha, ele não deve ter entendido, não. Primeiro o cara bravo, o outro falando uma língua que ele não entende. Que ele não entende. Ele ficava olhando assim, meio que assustado. Mas, gente, então a gente vai chegando ao final do programa, mas duas informações, pra gente não dever a questão da informação. Série B do Campeonato Brasileiro, o América do Álvaro Zacarias, nosso amigo Álvaro Bambirra, o América empatou com o Atlético Goianiense, o jogo era confronto direto, né, na briga por uma vaga no G4. O Atlético Goianiense do Eduardo Barroca chegou a fazer 2-0 e no finalzinho do jogo o América do Felipe Conceição, 2 ex-treinadores do Botafogo, o América empatou já no finalzinho 2-2, que pode ser considerado até um bom resultado, né? Na casa do adversário. Muito bom. América que tem pela frente Zacarias Fernandes, agora a Ponte Preta, jogo que acontece no sábado. Eu tô cada dia mais confiando no acesso do América, Zaca, não sei você. Tem tudo para acontecer esse acesso do América, nós estamos torcendo para isso, porque o América é um time simpático de todos nós. E outra coisa, aproveitar essa fase negativa aí da Ponte, né, que estão quebrando tudo lá no cacete, e aproveitar essa fase negativa da Ponte para fazer uma grande vitória e automaticamente subir ainda mais na tabela de classificação, viu, Álvaro? Estamos torcendo aqui pelo seu América, e o Frederico, meu amigo também, lá no Santo Antônio 2, no bairro Santo Antônio 2, é americano do Roxo. A gente conhece 3 americanos agora, né? O Gringo, o Frederico e agora o Álvaro Bambirra. O Ricardo, o Frederico aqui em Muriaé e o Álvaro lá na grande BH. Tá certo, BH é mais comum, né? Achar americano, aqui em Muriaé é mais difícil. E para última informação de hoje, Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, a terceirinha aqui em Minas, terminou no domingo com a vitória do Pouso Alegre 1-0 sobre o Betim. Enfim, a defesa do Betim foi vazada, né? Depois de 11 jogos sem tomar gols, o Pouso Alegre fez 1-0 e se sagrou campeão. Pouso Alegre e Betim estarão no módulo 2 na temporada 2020. E Zacarias Fernandes, eu imagino que vão vir com 2 equipes muito fortes, tá? É verdade, parabéns aí ao pessoal do Pouso Alegre pela conquista desta competição, né? Vai subir mais um degrau aí em busca da elite das Minas Gerais. E o Betim, que fez uma campanha também brilhante, né? Tomou um gol, né? Ou 2 gols. Um gol, né? 1-0, gol. Tomou um gol no campeonato todo, ó. Parabéns por essa defesa aí, que essa defesa aí certamente tem o seu valor. E agora vamos pegar aqui a segundona, né? E, se Deus quiser, ver o Pouso Alegre e o Betim jogando aqui no Soares de Azevedo, vai ser muito bom. Vamos ver como é que vai ser. O Pouso Alegre é longe, né? O Betim ainda é região metropolitana, ali região metropolitana de Belo Horizonte. É longe, mas dá pra encarar, né? São 6 horas de viagem, 5 horas e meia, 6 horas. Pouso Alegre vai dar o quê, Serginho? Umas 10 horas de viagem? Por aí, 8 horas? Mais ainda? O Tonico Tinoco falava que chegou em Pouso Alegre de tardinha, porque era longe demais. O negócio é longe. Pouso Alegre é 90 km de São Paulo. É mais perto de São Paulo, então. Tá mais fácil. Então compensa aí ver o jogo lá. Se o Nacional jogar lá, se o Nacional jogar lá, a gente vai marcar então. Vamos marcar de encontrar lá em Pouso Alegre. Vamos marcar já de agora. Não, tem que ver a tabela, né? 1.500 quilômetros, não é? Não tem? Oi? 1.500 quilômetros, não tem? Não chega isso daqui tudo, não. Não, Pouso Alegre não. Vou aqui no Google Maps agora, mas deve dar aí uns 700 quilômetros, 600 quilômetros, por aí, Sérgio? Porto Alegre? Não, Pouso Alegre. 700 quilômetros. 700 quilômetros, segundo o Sérgio Santos ali. Pouso Alegre, tá vendo? Não é Porto Alegre. De Porto Alegre. Santa Rita é 20 km de Pouso Alegre. Então 700 quilômetros? É longe, hein? Chão, hein? É verdade. É porque São Paulo tá pro outro lado, né? Daqui em São Paulo dá quantos quilômetros? 600 e... É, porque São Paulo você pega a Volta Redonda ali pra baixo, isso. o Pouso Alegre é outro canto, né? Você vem... 660. Juiz de Fora, né, Serginho? Caxambu, Juiz de Fora. Juiz de Fora, Caxambu. Então, você pega o outro lado, né? Você vai ladeando ali. Mas, enfim, é longe, mas então, vamos ter, se tiver que encarar, vai fazer o quê, né? O Nacional, que foi nesse ano 2 vezes no Triângulo seguidas, né? Foi numa semana e pegar o Uberaba, depois foi no final de semana seguinte pegar o Uberlândia. Se você lembrou bem, será que a diretoria do Nacional já acordou para a confecção dessa tabela que foi, sem dúvida nenhuma, né, uma faca no pescoço? Tem que ver isso aí, gente, correr atrás disso aí, porque 2 vezes lá naquela distância, no prazo de uma semana, eu vou te contar, é torturoso para qualquer um. Pelo menos não vai ter Uberaba que caiu e Uberlândia que subiu, mas então, tem o CAP e Uberlândia. Então não vai 2 vezes em Uberaba e Uberlândia. Não vai 2 vezes no Triângulo, mas tem Uberlândia ainda. Mas aí eles escolhem os piores jogos, jogam pra gente, né? Onde que é mais longe? Pouso Alegre, Uberlândia, nem sei. Com o NAC, pra jogar. Joga o NAC, foi o que aconteceu no ano passado.
errado, foi uma covardia com o Nacional. Foi Aproveitar realmente- aqui, mandar um abraço lá, já que nós estamos lá pelas bandas de BH também, né? Mandar um abraço aqui para minha amiga Ivone, lá em BH, ela é minha amiga de Face, está lá nos acompanhando. Um abraço aí para você, né? Ela que é de Lagoa Santa, mas é residente lá em Belo Horizonte. Lagoa Santa, que é a terra do Pereira, né? Ex-treinador Terra do do Pereira, Nacional, gente exatamente. finíssima. Pastor Pereira é um cara Exatamente. sensacional. A gente vai terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a todos. O sorteio, gente, a gente adia para semana que vem. Infelizmente tivemos problemas técnicos. Todos que participaram, a gente vai anotar o nome para semana que vem. Não dá para Semana fazer que vem semana. dobra o prêmio, né? Semana que vem a gente Isso. dobra o prêmio. Vamos dobrar o prêmio semana que vem, Isso. né? A gente vai estar aqui, se Deus assim permitir. Silvio, muito obrigado aí pela sua companhia. Boa viagem aí no retorno e sempre que puder, dá uma passadinha aqui. Ou se a gente estiver por lá também, a gente se encontra lá em São Paulo. Eu que agradeço o convite a você, Zaca. Prazer, Foi um senhor. prazer estar aqui depois de um bom tempo, né? E Deus quiser, vamos ver outra sim. Prazer muito grande receber. Prazer todo aqui. meu e ficar pra próxima. Prazer é todo nosso. Papute, você é de casa? Já tá de casa, né? Não, você toda semana que quiser, você não precisa nem perguntar. Sempre tá aí convidado. Fique à vontade sempre conosco e agora torcer pro River na final. Vamos, River. É. No, voy a mandar un abrazo a mi amigo, la banda de Bo, un abrazo gigante Isso. a toda la Iván. banda ahí, O Ivan? Iván Isso. Grande Ivan. y a Fabio, un abrazo gigante. Espero que esté aquí junto con nosotros también, así que hace falta aquí a mi amigo Fabio. Ahí. Falta, tem muito espaço te Eu esperando quero aqui, ter tá, aqui Fábio? conosco aqui, ó. Você faz muita falta, tá faltando. O espaço tá muito grande aqui, tá sobrando muito. Abraço aí pros amigos. A gente marca então um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá.